Olá, pessoal. Vamos à nossa revisão e resumo da lição da semana. Finalizando aí o trimestre, lição número 12. E, como de costume, quem me ajuda com o título da lição e verso. Título: Eventos finais. Verso: Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. Lição dessa semana, como o próprio título já expressa, nós vamos nos concentrar nos últimos eventos que antecedem o fechamento do conflito, a resolução do conflito. Na carona do que a gente vem estudando na última lição, a lição número 11, a gente observa em específico a ascensão do movimento religioso medieval, a reascensão do movimento religioso medieval, ou seja, a ascensão do movimento católico desde a sua reativação no sentido de a ferida mortal curada lá de Apocalipse capítulo 13, o crescimento desse poder, em primeiro lugar, na sua sistemática religiosa e, em segundo lugar, no seu empoderamento de Estado, a partir do momento em que a segunda besta de Apocalipse 13 entra em cena e concede a esse poder a ampliação da sua estrutura de governança. Uma vez que se instale essa estrutura do engano, ela se reative, há uma série de eventos que se sucedem na iminência da vinda de Jesus. Dentre esses eventos, o primeiro deles, que é o que dispara todos os demais eventos no sentido da culminância desse processo do conflito, o primeiro desses eventos é a ascensão de um decreto ou de uma exigência que pontue o antagonismo ao sábado, ou seja, aquilo que aparece como descrição do remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, a essência do conflito, que é a adoração, ela culmina no processo de decreto, num processo de necessidade de posicionamento. Dois grandes grupos se posicionarão, na realidade um grupo enorme e um grupo menor, se posicionarão ao lado do sábado ou ao lado do domingo, como confirmação do modelo do engano, como fechamento do modelo do engano. Esse processo, que é o decreto dominical, ele dispara na sequência, na realidade, são eventos que já vêm acontecendo em fase crescente desde o início do tempo do fim, mas agora chegam na parte mais aguda, e esses eventos têm a ver com o derramamento do Espírito Santo, o selamento do povo de Deus, a definição e separação dos salvos e dos ímpios, e, por fim, o encerramento do processo da graça. Essa sequência de eventos, na realidade, esses eventos ocorrendo em paralelo, todos eles disparados por esse evento primário, que é a promulgação do decreto dominical, implicam a crise que vem pela frente. Na lição passada, a gente observava o conflito crescente. Na lição dessa semana, a gente vai à essência dessa crise. Qual é a essência dessa crise que marca o selamento do povo de Deus? O povo de Deus ele é marcado no livro de Apocalipse por uma referência primária, que é a obediência. E quando o texto descreve nessa questão da obediência, guardar os mandamentos de Deus, embora aí o foco central, quando a gente fala de adoração, esteja na lei dos 10 mandamentos e particularmente no sábado, que é a marca do povo de Deus que reconhece a soberania de Deus e da sua criação, não é só isso do que trata esse selamento. O selamento trata da observância de todos os parâmetros, de todas as peculiaridades da mensagem de Deus, nos seus múltiplos aspectos, ou seja, trata da palavra de Deus como um todo. E, portanto, a referência do povo de Deus é a referência da sua palavra. É a partir do que a Bíblia descreve que o povo de Deus pauta a sua vida e se distingue de todo o restante. O povo de Deus reconhece a palavra de Deus como verdadeira, reconhece os ditames da palavra de Deus como perfeitos e observa esses ditames respeitando todos os seus parâmetros. E por isso, eles são contados como seu povo, eles são separados como seu povo. Obviamente, a demonstração desse processo é uma reedição do que foi o período medieval. Para o período medieval, o antagonismo com a verdade se deu pela retirada da palavra de Deus do centro de atenção do cristianismo
e a substituição desse modelo pelas tradições medievais. Todas as estruturas e ditames e normas produzidos pela tradição eclesial medieval passaram a ser a norma de conduta, fé e prática dos cristãos. Os poucos que se levantaram contra isso foram radicalmente perseguidos e mortos. No fim da história, essa edição se repete. A ascensão, outra vez, do período do governo religioso medieval versus a palavra de Deus será o ponto de antagonismo nessa época. Uma coisa interessante de se observar na história é que Satanás atua sempre de duas maneiras muito distintas e muito peculiares no que diz respeito à tentativa de anulação ou extinção da verdade de Deus. Por um primeiro momento, ele atua na tentativa de produzir o engano e de misturar a verdade com o erro, e nesse processo da produção do engano, ele consegue instalar várias modalidades diferentes de crença. Porém, isso não é suficiente para a extinção da palavra de Deus, porque restam fiéis, que apesar das incursões do erro e das modalidades variadas de erro que Satanás levante, eles continuam se aferrando à palavra de Deus e percebendo, discernindo entre a verdade e o erro. E Satanás, então, muda o seu modelo e passa a atacar o povo de Deus de maneira mais direta a partir da perseguição. Essas mesmas coisas que aconteceram no passado acontecerão em maior volume e intensidade no final dos tempos. Afinal de contas, Satanás se dá conta de que os processos estão se radicalizando e ele vê neste contexto uma oportunidade de vitória, uma oportunidade de conseguir o seu intento. Por sua vez, Deus se manifesta no seu povo a partir da presença do Espírito Santo em duas dimensões interessantes descritas no livro de Apocalipse. E uma delas é empoderando o povo de Deus para a pregação última do Evangelho e o último convite de Deus ao mundo. E de uma outra forma, também fornecendo poder a estes que se ligaram a Deus de forma fiel, para que eles se sustentem em meio a tanto antagonismo e a tantas dificuldades. É neste contexto do alto clamor, que é um dos eventos finais, nesse contexto da pregação última do Evangelho pós-decreto dominical, que tem início o selamento do povo de Deus. E aí estamos olhando os vivos deste tempo. Durante todas as épocas, pessoas aceitaram a Deus, em alguns contextos, a Cristo, em outros contextos mais intensos, aceitaram toda a verdade conhecida bíblica, e em cada uma dessas fases, ou em cada um desses contextos, as pessoas eram pontuadas ou contadas entre os salvos, em todas as eras, todas as épocas da existência desse mundo. Mas há um momento em que Deus precisa fechar a história. E nesse momento em que ele fecha a história, alguns restarão vivos por ocasião da vinda de Cristo. E a este grupo, dos que estão vivos por ocasião da vinda de Cristo, a Bíblia descreve, o livro de Apocalipse descreve como sendo aqueles que necessitam ser selados, e completando a medida destes, a graça termina. Ou seja, o ápice do processo se dá entre esse grupo de selados e Satanás na tentativa de destruí-los por completo. Quando a gente vai a Apocalipse 14 e observa as descrições claras desse período e as descrições claras do movimento antagônico, as três mensagens angélicas deixam bastante evidente que o centro dessa discussão é o reconhecimento pleno da autoridade de Deus. De um lado, como a gente viu em Apocalipse 13, a criação de uma imagem àquilo que era o poder anterior, e essa imagem se constituindo na união do poder estatal com o poder religioso, implicando adoração àquilo que não é Deus. Se manifesta o homem do pecado na sua forma plena, se manifesta o antagonismo a Cristo. Do outro lado, um grupo de pessoas se levantando e dizendo que Deus é o único a ser adorado e ele tem um dia específico para isso. Ao pontuar essa questão, há um retorno a uma mensagem de base, e essa mensagem de base está na primeira das três mensagens angélicas, que é a exaltação de Deus como Criador. E isso também passa a ser uma questão de antagonismo desse período, porque não só a questão do domingo é levantada num sentido mais de religiosidade,
mas também a questão da autoridade da ciência se manifesta como um movimento antagônico à adoração a Deus, uma vez que a ciência abdicou de Deus e assumiu o desenho ateísta ou agnóstico como uma verdade radical. E, obviamente, qualquer que se levante para pontuar algo diferente disso será visto com maus olhos dentro desse contexto. O que significa que Satanás vai usar de todas as armas que já estiveram disponíveis em todo esse tempo. As armas da religiosidade, as armas do cientificismo, as armas da estrutura política, todas elas atreladas num pacote único de antagonismo à verdade de Deus. Em nenhum momento da história a gente teve, por mais intenso que fosse o processo da perseguição, uma atuação tão direta, tão frontal contra a verdade. Daí o fato de que esse tempo é descrito como um tempo de angústia, um tempo de tribulação incomparável com outros. Seja porque não haverá outro depois desse, seja porque também a intensidade dele é bastante grande. O que é interessante também observar para esse período é que durante o momento em que a graça ainda persiste e o povo de Deus é chamado a pregar como um último convite ao mundo, o evangelho eterno, o evangelho perfeito na sua forma completa, durante esse período as perseguições poderão inclusive resultar em repetições, em reedições do que aconteceu no período medieval, nos diversos martírios de fiéis que ocorreram naquele tempo. Porém, quando a graça termina, esse processo também se encerra e, consequentemente, os que se posicionaram fielmente ao lado de Deus estarão dali para frente protegidos, porque o seu sangue derramado já não serviria como apelo e conversão. Porém, até que a graça termine, as perseguições chegarão, inclusive, ao limite extremo de produzir morte. E essa ameaça constante das perseguições, somada ao fato de que em alguns lugares e em algumas circunstâncias o processo chegará ao limite extremo, inclusive de morte, todo esse desenho de perseguições, obviamente, vai, num contexto bastante intenso, abalar o povo de Deus. Por que é importante o processo da comunhão e o reconhecimento da palavra de Deus no tempo de paz, que é uma outra coisa importante da advertência da lição dessa semana. Enquanto esse tempo não chega, é o momento de a gente se aferrar à palavra, é o momento de manter uma comunhão íntima com Deus, que permita, neste tempo mais agudo, estar de pé e passar com certa tranquilidade de espírito, com certa tranquilidade e paz interna, ainda que do lado de fora as coisas estejam bastante complexas. É essa paz interior, nutrida no período de bonança, no período de tranquilidade, que se faz necessário para enfrentar esse período, para enfrentar essas questões. Na descrição que Apocalipse faz, apontando o crescimento, o fortalecimento daquilo que foi a representação da primeira besta e agora, numa segunda edição, é apresentado como modelo antagônico a Deus, toda essa estrutura do engano que vai sendo formatada, ela já vem sendo sedimentada em vários aspectos do mundo que deveriam estar sendo observadas pelo povo de Deus, percebidas de forma sensível pelo povo de Deus. Mas um dos riscos que a gente corre, e Apocalipse adverte quanto a esse risco, é o de permanecermos no estado de mornidão na descrição que a Apocalipse faz da igreja de Laodiceia. Portanto, durante o período que antecede esta fase dos eventos finais, nós vivemos à luz daquilo que é a proposta inicial do evangelho cristão, chamado na Bíblia de chuva temporã. Ou seja, temos a palavra de Deus disponível, temos a manifestação do Espírito Santo para ajudar-nos a compreendê-la, temos a possibilidade do acesso e do desenvolvimento dessa comunhão que nos fortalece. Tudo isso forma a chuva temporã. A partir do tempo do fim, a chuva serôdia tem a sua fase inicial, o seu momento de pequenas chuvas que vão acontecendo desde o início do tempo do fim, em forma crescente, até o ápice disso, que é o momento do alto clamor. Aqueles que não participaram do processo anterior, ou seja, não vivenciaram a possibilidade da chuva temporã e nem o início da chuva serôdia, não estarão prontos
para o enfrentamento deste período seguinte. E o mais incrível é que, apesar de conhecerem a verdade, apesar de ocuparem os mesmos bancos da igreja, que hoje são ocupados por joio e trigo misturados, apesar de tudo isso, quando deles for exigido uma fé que seja inabalável frente a todos os ataques e achaques externos, não terão desenvolvido isso. E semelhante ao contexto das virgens prudentes e das virgens loucas, perderão a sua oportunidade de salvação e, pior, talvez nem se deem conta disso. Uma outra coisa interessante também desse período é que esse grupo que recebe o processo da chuva serôdia versus o grupo que se afasta quando há a separação, a sacudidura que separa joio e trigo, esse peneiramento que também acontece em paralelo nesse mesmo período, ele produz os maiores inimigos da verdade. Ou seja, um dos maiores inimigos do povo de Deus durante o período da chuva serôdia, durante o período do alto clamor, não serão aqueles que estão fora do desenho e desconhecem a verdade por completo. Eles serão inimigos intensos, mas os piores inimigos da verdade serão aqueles que uma vez ocuparam os bancos, ocuparam as fileiras do povo de Deus. Ao desistirem disso, ao se afastarem de Deus, não sobreviverem ao processo da sacudidura, a sua raiva se voltará contra os seus irmãos e serão acusados, esses irmãos, de serem radicais e fundamentalistas e de pessoas que estão promovendo a desordem social. E por não querer se misturar com esses, repetirão um comportamento muito parecido com o dos líderes judaicos na época de Cristo. E com a mesma ferocidade que Anás, Caifás e tantos outros atacaram a Jesus, estes atacarão seus irmãos. Se houvesse uma reedição dos processos de crucifixão, esses que outrora ocuparam as fileiras da igreja serão aqueles que estariam gritando crucifica-os, crucifica-os, da mesma maneira que lá no início do processo. O que significa também dizer que nós vivemos uma situação que é uma situação ímpar dentro do ambiente de igreja, do ambiente de convivência de igreja. Muito provavelmente estejamos convivendo com pessoas que têm uma aparência de piedade, uma aparência de fé, mas negam a sua eficácia. E isso produz esse marasmo descrito na estrutura de Laodiceia. E quando alguma coisa começa a se fortalecer no sentido de uma manifestação mais intensa do poder do Espírito Santo para a compreensão da verdade ou propagação dela, estes que são joio e ainda persistem dentro do modelo da igreja, se levantam como, a gente poderia usar uma linguagem popular, a turma do deixa disso, tentando abafar, ou tentando amenizar ou diminuir a intensidade da pregação ou a intensidade do testemunho. Outra coisa importante desse período é a formação daquilo que é a descrição de Apocalipse da grande Babilônia. O alto clamor, ele dispara este desmascarar de Babilônia, tanto que uma das mensagens angélicas descreve exatamente esse contexto da queda de Babilônia, do desmascarar desse processo. Ou seja, uma parte da pregação do evangelho do alto clamor é o desmascarar do antagonismo, o desmascarar do poder oposto, o que também exigirá daqueles que estão pregando uma intensidade de poder. Afinal de contas, por serem minoria, diante de uma maioria esmagadora do mundo que aponta as coisas para uma outra direção, não será simples se levantar e se posicionar contra tudo isso. A pressão será muito forte, os ataques serão muito fortes, as acusações serão muito fortes. E se a gente considerar o mundo que vivemos hoje, um mundo conectado de forma quase absoluta pelas diversas formas diferentes de tecnologia, a aparição do antagonismo será algo imediato. Ou seja, no momento em que o mundo se levanta com uma tese de um lado e um povo pequeno se levanta dizendo o oposto, em pouquíssimo tempo, o mundo inteiro terá visibilidade dessas duas posições. E por isso a intensidade é maior do que sempre foi, em todas as versões anteriores de antagonismo. Porque neste contexto em específico, não haverá como se esconder enquanto posicionamento. Ou você vai estar a favor da verdade, ou vai estar
contra ela e a favor do mundo. E a pressão do mundo sobre isso vai ser cada vez maior. Uma outra coisa também interessante desse período é que, na promessa de Joel, capítulo 2, ao descrever o derramamento do Espírito Santo, Joel descreve que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Obviamente, para alguns, na forma de poder para pregação, mas sobre todos, na forma de um chacoalhar, de um despertar para a decisão. E, portanto, ninguém será pego de surpresa na vinda de Cristo, no sentido de eu não sabia ou eu não fui avisado. O que vai acontecer é a surpresa de perceber que a escolha que foi feita estava errada, mas não haverá surpresa do eu não fui avisado. Todos terão a oportunidade de decisão neste tempo. E é isso que garante a justiça de Deus para poder fechar a história. Que é sempre uma pergunta que acontece nesse contexto dos eventos finais. Como é possível Deus encerrar a história se todo dia nasce gente, todo dia morre gente em tudo que é lugar do mundo? Como é possível haver um momento em que todos tenham tomado a sua decisão? Os eventos finais caracterizam a ação sobrenatural de Deus para cumprimento da maior das promessas de pregação, que é Mateus 24:14. Aquela expressão de o evangelho pregado a todo mundo, a toda língua, a toda nação e tribo, ela descreve um evento que tem características sobrenaturais. De forma natural, isso jamais aconteceria exatamente por causa dessa ciclicidade do processo da vida. Mas há um momento em específico em que Deus entra em cena e fala, agora sim, encerrou a história. Todos precisam tomar sua decisão. E, de certa maneira, isso repete um evento anterior que a gente conhece na história do conflito, que é quando Deus teve que fazer isso no céu. Chamar todos os anjos, colocá-los em revista, e cada um deles teve a oportunidade de decidir a favor de Deus ou contra ele, ou seja, com Deus ou com Satanás. E uma vez decidido isso, na narrativa bíblica, há a expulsão de Satanás do céu junto com os seus anjos, porque já não se acha lugar possível para ele ali. Do mesmo jeito, o encerramento da história se dará numa forma absoluta. Todos terão decidido, todos terão tido oportunidade para que ninguém possa se levantar depois e dizer, eu não sabia. Nesse contexto, há um país que tem um papel bastante significativo, bastante importante em tudo isso, que é o país que terá a força para implementar esse antagonismo e dar poder à primeira besta. E esse país é a América do Norte, os Estados Unidos da América. Aquele que outrora foi o grande defensor da liberdade, o grande defensor dos valores republicanos, o grande defensor da liberdade religiosa, de fé e prática, será exatamente aquele que se levantará como posicionamento oposto a tudo que fez parte da fundação dos pioneiros e dos primeiros pais. É esse país, com todo o poder que tem, que iniciará esse processo, toda essa situação de antagonismo. E por que é importante também observar isso? Porque o discurso, muito provavelmente, dessa época, será um discurso diferente daquele que foi o primeiro discurso lá no período medieval. Dado o próprio contexto do mundo, as condições sociopolíticas, é bastante provável que esse discurso atual de antagonismo ao sábado venha maquiado, venha moldado de uma série de questões de promoção da liberdade, de promoção de integração dos povos, de proteção das condições do planeta, de questões de natureza aberta, democrática, ainda assim, radical, na direção de vamos atrelar-nos ao domingo por todas essas justificativas amenas colocadas ao redor como forma de maquiar a verdade. Por isso, do outro lado, quando alguém levanta contra todas essas questões e diz, não, é o sábado, muito provavelmente serão acusados por essas vias que hoje se instalam como discursos hegemônicos sociais. Qualquer um que se interpõe àquilo que todo mundo está dizendo, que é promoção da liberdade, promoção da proteção ao mundo, proteção ao planeta, proteção à família, proteção às liberdades da sociedade como um todo, qualquer um que se levante contra isso será acusado de um radical militante contra tudo e todos. E daí a importância de também a gente perceber que os discursos estão se moldando e as estruturas do mundo estão se moldando numa direção um pouco diferente do que foram as propostas iniciais do modelo medieval. A essência é a mesma, é uma discussão entre a lei de Deus e o antagonismo dela,
mas a roupagem parece sofrer uma leve modificação, uma pequena modificação, dado o contexto do mundo atual, que exigirá também discernimento por parte do povo de Deus, atenção por parte do povo de Deus. Qual é o grande apelo da lição dessa semana, quando a gente olha para toda essa resolução do conflito? Na lição de sexta-feira, vocês vão encontrar 2 textos em sequência, ambos os textos do livro Grande Conflito, já no final do livro, página 503 e página 506, que descrevem o resumo de tudo isso. O primeiro desses textos diz: todos aqueles que se recusarem a aceitar esses novos ditames, acrescentando um texto aqui para contexto, serão castigados pelas leis civis. E por fim, se declarará que são merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça como a ira divina os que violam os seus preceitos. Portanto, aqueles que se posicionarem contra o povo de Deus, tentando levá-los a julgamento e morte, serão vingados, ou seja, o povo de Deus vai ser vingado quando Cristo chega. E fecha a história. Segundo texto, na continuidade desse mesmo tema: quando a tempestade se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência da verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras da oposição, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga, de modo que, ao chegar a hora do teste, estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. Quando os observadores do sábado forem levados perante tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar, e por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Exatamente o mesmo comportamento do julgamento de Cristo. Falsos testemunhos, modificação de relatórios e uma raiva insana, incontida contra o povo de Deus. Para que estejamos preparados para isso, lições básicas: comunhão com Deus, conhecimento profundo da sua palavra, o estudo atento da mensagem para este tempo, principalmente as descrições que a gente tem na mensagem, na verdade presente para esse tempo, que apontam as peculiaridades do que vem pela frente e as necessidades de desenvolvimento para esse tempo. Que a lição dessa semana nos permita uma reflexão sobre esses aspectos que implicam o nosso preparo para vivenciar isso, não por um sentido de pavor, medo das coisas que venham a acontecer, mas no sentido de entender a grande oportunidade que, a partir do remanescente, Deus concederá ao mundo de proclamar o Evangelho eterno por uma última vez, como um último convite. E a coisa bonita desse tempo é que os sinceros, que têm sido mantidos afastados do remanescente, porque o remanescente hoje é uma mistura de joio e trigo e se comporta como Laodiceia, vários daqueles que são sinceros e Deus tem mantido afastados, porque por sua própria sinceridade, se aproximassem daqueles que têm a verdade e percebessem a ambiguidade do seu comportamento, desistiriam da fé ou não compreenderiam a fé. Então são mantidos fora, como forma de proteção. Mas nesse momento específico, quando o joio e o trigo se separam e agora aparece aquilo que é a verdade pura, todos esses sinceros vão agregar-se a esse grupo, formando o último grupo de salvos. O que será uma coisa bastante interessante de se assistir, uma coisa bonita de se perceber, que é o resultado do derramamento do Espírito Santo sobre todos e sobre o remanescente. Que Deus nos ajude no preparo para isso, que no estudo dessa semana a gente seja provocado a isso, é o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos a oportunidade que temos de vivermos no último tempo da história. Te agradecemos também pela percepção que temos de que se aproximam cada vez mais rapidamente a resolução de todas essas coisas e que o conflito está na iminência de terminar. E é exatamente por isso que pedimos posição dobrada do Teu Espírito, para que possamos, em primeiro lugar, nesse momento de paz, aproveitarmos cada instante que temos para desenvolvermos a nossa fé, a comunhão contigo e a compreensão da Tua Palavra. Em segundo lugar, te pedimos que nos prepare para que estejamos de pé naquele dia e cumpramos a missão do último convite divino na proclamação do alto clamor. Que seja essa a nossa realidade, que possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração
É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.